Aqui em São Paulo nós temos 4 grandes torcidas, né? De 4 grandes times de futebol. Não vou falar de futebol, a gente que é crente não liga para essas coisas, mas em ordem de importância nós temos o Palmeiras, o Santos, o São Paulo e o Corinthians, né? Quando nós estudamos escatologia também tem 4 grupos, é interessante. Tem os escatomaníacos, tem os escatofóbicos, tem os minimalistas e tem os escatólogos. O que vocês querem ser? Eu outro dia quase perdi um voo fora do Brasil porque estava tendo um protesto de umas 6 pessoas mais ou menos, mas eu ouvi o grito era forte, uma moça com uma voz estridente, ela dizia, from the river to the sea, Palestine will be free, e ela repetia aquilo. E tem gente que acha bonito, eu vou repetir também. Pois é, sabe o que quer dizer isso aí? From the river to the sea. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Jesus também, quando ele contou a parábola do semeador, ele falou de 4 tipos de terreno. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu entre os pedregais, outra parte caiu entre os espinhos, mas teve uma parte que caiu em boa terra. E isso indica 4 tipos de disposição dos corações, e não deixa de ser 4 grupos de pessoas também. Paulo também falou que lá em Corinto tinha 4 partidos. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Pedro, ou de Cefas, outros diziam, eu sou de Apolo, mas tinha um grupo que dizia, eu sou de Cristo. Era o pior grupo que tinha, porque eram os desigrejados da época, não é? Quando nós estudamos escatologia, também tem 4 grupos, é interessante. Tem os escatomaníacos, tem os escatofóbicos, tem os minimalistas e tem os escatólogos. O que vocês querem ser? Tem muita gente que é escatomaníaco. Como que é o escatomaníaco? Como que ele age? Ele fica procurando qualquer evento que acontece no mundo. Aconteceu um terremoto na cidade tal, e tsunami, e a guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, e lá em Israel, você viu o que aconteceu? Tudo a pessoa começa a procurar na Bíblia algum cumprimento profético. Tudo é escatologia. E aí a pessoa às vezes acaba abraçando a escatologia especulativa, a escatologia aterrorizante, porque a pessoa, ela é, por assim dizer, uma escatomaníaca, ela gosta demais de escatologia, só que ela não sabe interpretar corretamente as profecias. Tem também os escatofóbicos, ou aqueles que têm medo da escatologia, tem fobia, meu Deus, não quero saber disso não, fica para lá. Tem os minimalistas. Como que são os minimalistas? Se Jesus vem antes, depois, o importante é que ele vem e você vai. É o minimalista, ele não está preocupado com esse negócio de pré-tribulacionismo, de pré-milenismo, para ele não importa. E tem os escatólogos, os estudiosos de escatologia, que aliás, eu acho que todo crente deveria ser. Irmão Ciro, me dá uma boa razão para eu gostar de escatologia. Quase 1/3 da Bíblia é escatologia. Precisa razão melhor do que essa? Quer dizer que você vai ler um livro, vai desprezar quase 1/3 dele, porque você não gosta dessa matéria. Irmão, não é por acaso que quase 1/3 da Bíblia é escatologia, é profecia. Olha quanta profecia tem na Bíblia, e você vai desprezar essa parte profética? Irmão Ciro, mas tem muita confusão, tem muita discussão. Realmente, por isso que você tem que ter um posicionamento firme, seguro. Não sei se você sabe, a palavra Palestina, ela foi utilizada para ofuscar Israel. É um termo dos inimigos de Israel. Claro, não estou falando aqui contra os palestinos. Nós achamos, até eu considero a causa palestina uma causa justa. Querer ter um Estado é justo, é correto. O problema é que, quando foi feita a partilha pela ONU, os povos árabes que habitavam ali, porque os palestinos são árabes. Você sabe que o termo palestino foi usado pelos inimigos de Israel, porque tem a ver com os filisteus. E os filisteus eram os piores inimigos de Israel. Então, para ferir Israel, os imperadores, na época, os inimigos de Israel também, preferiram chamar aquele lugar de Palestina. E hoje tem muita gente que está aí
levantando essa bandeira da Palestina, os jovens, claro, na faculdade. Isso é mundial, não é só aqui no Brasil. Eu outro dia quase perdi um voo fora do Brasil, porque estava tendo um protesto de umas 6 pessoas mais ou menos, mas eu ouvi o grito era forte, uma moça com uma voz estridente, ela dizia, from the river to the sea, Palestine will be free, e ela repetia aquilo, e tem gente que acha bonito, eu vou repetir também. Pois é, sabe o que quer dizer isso aí? From the river to the sea, do rio ao mar. O rio é o Rio Jordão, o mar é o mar Mediterrâneo. O que as pessoas que criaram esse slogan foi com uma intenção terrorista, com a intenção de varrer Israel, riscar Israel do mapa, matar, fazer o que aconteceu justamente no dia 7 de outubro do ano passado, completou um ano agora, matar velhos, crianças, bebês, queimar, sequestrar. Isso aí tem a ver com esse lema, porque na verdade, você sabe que os islâmicos, não vamos aqui generalizar, mas claro que pode haver exceções, mas uma terra que eles uma vez ocuparam, nunca mais eles vão aceitar que outro povo esteja lá. Então, como eles dominaram a chamada Palestina por muito tempo, é claro que eles não vão querer que Israel tenha o seu estado ali, eles nunca aceitaram. O Irã é um inimigo figadal de Israel, que está por trás daqueles grupos terroristas, o Hezbollah ao norte, lá no Líbano, também o Hamas, não é? Que está agora sofrendo uma grande derrocada, mas é um grupo que foi financiado pelo Irã. O Irã financia vários grupos terroristas, e agora o próprio Irã está atacando diretamente Israel. Veja se nós não estamos próximos de uma terceira guerra mundial. Existem 3 forças históricas que dominam o mundo. Quais são essas 3 forças históricas que dominam o mundo? A força ocidental, representada hoje por quem? Pela OTAN, Estados Unidos, França, Inglaterra, grandes países, não é? Que inclusive são membros vitalícios do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU tem 5 países que nunca mudam, são os fixos: Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China. E há outros que vão mudando de tempos em tempos, a cada 2 anos, mas esses 5, eles têm poder de veto. Se um só for contra determinada decisão, não prospera, não precisa nem ser maioria, só um. Se um discordar, não vai para frente, tem que todos concordarem. Por isso que é o Conselho de Segurança, e esses 5 membros, eles são os membros fixos. Agora veja, falando dessas 3 forças históricas, veja se você não tem aí uma grande, não bipolaridade, porque tem uma terceira força, que eu vou citar. Você tem a força ocidental, representada pela OTAN, mas você tem também a força eurasiana, representada sobretudo pela China e pela Rússia. E aí já estou citando 2 países que também fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, fixo. Alguém diz, a ONU não serve para nada. Realmente, se você olhar as pautas, faz sentido, só que ela reúne essas grandes potências, é uma demonstração de força. Então veja que 2 grandes forças históricas estão representadas no Conselho de Segurança da ONU, 3 países de um lado, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, e 2 de outro, Rússia e China, que é a força eurasiana. A força ocidental é uma força bélica, mas é também uma força econômica, sobretudo. Já a força eurasiana é uma força bélica e também está crescendo muito economicamente. A China, por exemplo, que é uma ameaça até para os Estados Unidos. Irmão Ciro, e qual é a terceira força? É a força islâmica, representada pela Irmandade Muçulmana, que não tem representante nesse conselho fixo da ONU, mas domina a pauta na ONU. Quem que domina a pauta? É justamente os assuntos ligados aí ao islamismo, as nações da Irmandade Muçulmana. Por isso que a ONU se posiciona contra Israel, por isso que tem todo esse movimento contra Israel. Nós temos visto. E aí, meus irmãos, não é bem o nosso assunto, mas pense no anticristo. O anticristo, quando ele vier,
Qual que vai ser a missão dele? A Bíblia diz que ele vai fazer um acordo com muitos, por uma semana, 7 anos, você sabe que é uma semana de anos, porque ninguém vai sentar na mesa para fazer um acordo só de uma semana, já pensou? O presidente dos Estados Unidos senta na mesa com o presidente da França, por exemplo, e diz, olha, vamos fazer um acordo aqui, só que é uma semana só, tá bom? Só uma semana, 7 dias, não tem sentido. Ali está claro, você sabe, você que já estudou o livro de Daniel, você sabe que aquelas 70 semanas são 70 semanas de anos, são 490 anos. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai fazer um acordo com muitos por uma semana. Com muitos, não é só com Israel, é com muitos. O que significa isso na prática? Olhando para o que está acontecendo no mundo hoje. O anticristo, ele vai conseguir, por meio da diplomacia, fazer com que essas 3 forças históricas entrem num acordo, porque só assim o templo em Israel poderá ser levantado, porque está na profecia bíblica, não tem jeito, não tem como escapar. O templo terá de ser levantado. Isso não é invenção de dispensacionalista, isso não é invenção de assembleiano, é profecia. Está lá em Daniel 9, 24 a 27, e Jesus fez referência àquele texto em Mateus 24 e 15, atrelando ao período tribulacional, mais precisamente à grande tribulação. Ele falou do abominável da desolação, que vai acontecer dentro da grande tribulação, que é uma referência justamente à profanação do templo. Aquilo ali tem a ver com o que Antíoco Epifânio, Antíoco IV, fez como uma amostra. Por que o irmão está falando de tantos julgamentos? Não era mais fácil simplificar? Não era mais fácil fazer como os nossos irmãos amilenistas, que dizem que vai acontecer tudo naquele dia? Naquele dia, como se fosse um dia de 24 horas, Jesus vem e vai acontecer tudo de uma vez só. Por que tem que ter tantos julgamentos? E vocês gostam de ficar dividindo as coisas. Para quê? Irmão, não somos nós que gostamos de dividir nada. É a Bíblia, nós temos que aceitar o que diz a Bíblia. Existem 5 aspectos que diferenciam esses julgamentos. Quais são os 5 aspectos que distinguem o tribunal de Cristo do julgamento das nações, do julgamento de Satanás, do julgamento de Israel, do trono branco? Quais são os 5 aspectos que nos provam que esses julgamentos são diferentes e por isso que tem nomes diferentes? Primeiro, os participantes não são os mesmos. Segundo, o local não é o mesmo. Terceiro, o momento não é o mesmo. Quarto, os critérios propriamente. E o resultado não é o mesmo também. Então, observe, o tribunal de Cristo não é o trono branco. Eu já até expliquei ontem aqui, por que o tribunal de Cristo não é o trono branco, por exemplo? Porque no tribunal de Cristo, nós vamos comparecer na qualidade de salvos, aliás, já glorificados. E não é para efeito de condenação ou salvação. Porque quem for arrebatado é óbvio, já está salvo. Então não é para verificar se você está salvo ou não. O tribunal de Cristo é para efeito de galardão. Galardão e perda de galardão. Agora, e o juízo final? O juízo final é para nós? Não. Nós não vamos ser julgados no juízo final. O público é diferente. Mas nós vamos estar lá? Vamos, porque onde o Senhor estiver, estaremos com Ele. É o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Onde Ele estiver, a partir do arrebatamento, a igreja vai estar. Então, se Jesus vai estar julgando no juízo final, e porque Ele é o justo juiz, nós vamos estar com Ele, porque Jesus também disse que aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Nós vamos participar, mas nós não vamos estar no juízo final na qualidade de réus. E o que nos garante isso? O que Jesus falou em João 5:24. O que Jesus falou em João 5:24? O termo aí no grego é crisis, é um termo forense, é um termo que está relacionado com o judiciário, com o tribunal, com o processo. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ao dizer não entrará em juízo,
Quer dizer o seguinte: nunca mais você que é salvo vai participar de um tribunal na qualidade de réu. Claro, no que tange ao plano da salvação. Então lembre-se, há 5 aspectos diferenciadores. Quais são eles? O público, o local, o momento, os critérios e o resultado. O resultado do tribunal de Cristo não é o mesmo resultado do trono branco. Os critérios do tribunal de Cristo não são os mesmos critérios do trono branco. O momento do tribunal de Cristo não é o mesmo momento do trono branco. Por quê? Porque o tribunal de Cristo ocorre logo após o arrebatamento. O juízo final ocorre depois do milênio. Vamos pensar um pouco. Se o arrebatamento da igreja é o evento inaugural, nada do que está previsto na palavra profética vai se cumprir antes. Mas então como que irmão explica o deserto florescendo? Está lá em Isaías. Como que irmão explica os bolaines lá no Mar Morto? Não diz em Ezequiel que aquela área toda vai ser revitalizada? A área do Arabá, que fica ali em torno do Mar Morto? Não diz que lá vai haver uma revitalização daquela área e o Mar Morto vai ser um mar vivo, na verdade? E que vai haver muita coisa que vai acontecer? Já está tudo se cumprindo, irmão Ciro. E a pessoa pensa que vai ser um cumprimento assim, gradual. Não. Após o arrebatamento, irmãos, o que tem para se cumprir vai entrar num cronograma divino que vai acontecer dentro desse período de 7 anos, do período tribulacional e depois o milênio. O que está acontecendo hoje é apenas uma amostra, não é o cumprimento de fato, é uma amostra. O fato do povo de Israel voltar à sua terra e ter um estado, ainda não é o cumprimento, é uma amostra de que vai acontecer. Porque Israel, na verdade, para se cumprir as profecias, Israel vai ter que ocupar não somente aquela terra onde ele está, aquela pequena parte, ele vai ter que ocupar toda a terra prometida, que vai do Egito atual até o Iraque. É essa terra prometida. Israel nunca ocupou a terra prometida. E outra coisa, não é só uma restauração nacional, é uma restauração espiritual. Quando você lê Ezequiel capítulo 37, aquela palavra, aquela passagem sobre os ossos secos, Ezequiel viu ali um vale de ossos secos, aliás sequíssimos, e ele ouviu uma palavra: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Ezequiel profetiza esses ossos secos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E Ezequiel, conforme se lhe deu ordem, ele profetizou e começou a ver um grande rebuliço. Um osso que estava lá do outro lado se juntou a outro osso que estava no outro mais longe, e ali houve um grande rebuliço, cada osso juntando-se ao seu osso, e dali a pouco cresceu a carne, o nervo, estendeu-se a pele, formou-se um grande exército, mas ainda não havia vida. E o Senhor falou com Ezequiel: Ezequiel, profetiza a segunda vez a esses ossos e diz-lhes, e diz ao Espírito: ó Espírito, sopra dos 4 ventos do céu. E quando o Espírito soprou, aquele exército agora passou a ser um exército vivo. E ali no fim de Ezequiel 37, claro que a gente aplica isso muitas vezes a nós, para pregar sobre avivamento, mas quando você lê o fim de Ezequiel 37, ali o Senhor diz: Ezequiel, eu vou fazer exatamente isto com o meu povo Israel. Eu vou juntar, eu vou trazer de todas as partes do mundo, eles vão se unir na sua terra, e eles vão ser restaurados, não apenas nacionalmente, mas também espiritualmente. E isso está guardado para o futuro, não é para agora. Hoje você vê uma amostra.